Diz assim: a figueira já deu os seus figos verdes, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem, pomba minha que anda pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras. Mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face graciosa. Apanhai-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Toma assento, queridos. Hoje eu quero trabalhar o tema sobre a videira e alguns ensinamentos que a Bíblia usa a videira como pano de fundo, como exemplo. E nós vamos ler 3 textos. O primeiro é esse, de Cantares de Salomão. E ao longo das etapas da produção da vinha, que produz a uva, e a uva o vinho, né? Ou vinagre. Salomão, ele está escrevendo, é claro, sobre a sua noiva, a sua esposa. Mas dentro desse texto ele revela qual era a estação ou o estado da vinha. Ele era um cultivador de videiras. E a Bíblia a primeira referência que a Bíblia fala sobre o cultivo de uvas é feita por Noé em Gênesis 9:20. Na cultura de Israel, ter uma vinha era sinal de vida estabelecida. Eram famílias, aqueles que tinham vinha, eram famílias abastadas, porque não era barato ter uma vinha. Para você ter uma vinha naquela época, você tinha que ter, além dos pés de vide, você tinha que ter um local bem cercado. Precisava-se de uma fonte. Precisava-se também do lagar, o lugar onde se pisava as uvas. E o cuidado com essa vinha era quase que um cuidado diário. Então custava caro ter uma vinha. Mas Salomão, ele traz um detalhe interessante dentro desse texto. Algo que está, na verdade, não está no centro do discurso do texto, mas eu quero usá-lo para trazer alguns conceitos para nós nessa noite. Ele vai dizer que as vides estavam em flor. Diga comigo, estavam em flor. Então quando a vide, ela está em flor, ela exala um aroma, né? Existe um aroma que é exalado quando as vides estão em flor. Não tem uvas ainda, só são apenas flores. Diga comigo, são apenas flores. E Salomão lança um alerta para aqueles que estavam cuidando da vinha. E qual é o alerta? Está no versículo 15. Apanhai-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. É interessante que o texto aqui, quando você vai pesquisar a cultura, a agricultura, você vai entender que as raposas, elas não comiam uvas, mas elas comiam as flores das videiras. Elas gostavam das flores.
E elas comiam as flores. E Salomão está dizendo que tinha que se lançar uma força-tarefa, uma ação para deter essas raposas de comerem as flores. Mas ainda não era uva, não eram uvas, eram apenas flores. Diga comigo, eram apenas flores. Mas isso lança luz sobre uma verdade que acontece também nas nossas vidas. Porque o que é uma flor? A flor é uma futura uva. Toda a árvore, ela trabalha para produzir o fruto. É o ápice de uma árvore. É a produção do fruto. Então, quando a árvore não produz o fruto, ela falhou no seu propósito essencial. A árvore não foi feita apenas para dar sombra, mas a árvore foi feita para produzir frutos. E quando eu morava em Monte Gordo, lá tinha muitas mangueiras, tem, né? E no tempo, quando as mangueiras lá para setembro, por aí, setembro, outubro, as mangueiras ficam todas carregadas de flores. Fica bonito, aquele negócio tudo branco. E a gente sabe que aquele ano vai dar muita manga. Porque são muitas as flores que estão ali. Então as flores falam daquilo que está para acontecer. Daquilo que ainda não é, mas será. Flores fala da promessa. Quem está me entendendo aqui? Flores fala daquilo que é pequeno, daquilo que ainda não tem valor, mas vai ter um dia. Daquilo que não tem propósito ainda, mas terá. Ainda não alimenta, mas vai alimentar. Então, quando Salomão está dizendo assim, cuidado com as raposas, vamos apanhar, ele está dizendo assim, vamos proteger o futuro da vinha. Vamos proteger as uvas. Só um agricultor tem essa mente. E nós precisamos aprender com a Bíblia. Porque a Bíblia está o tempo todo trazendo uma linguagem da agricultura para nos ensinar princípios eternos. Princípios divinos. Então raposas não gostam de uvas, mas das flores da videira. E às vezes o inimigo ele age como uma raposa. Ele olha para a sua vida e ele identifica as flores que Deus está brotando, fazendo brotar. A quem está me entendendo aqui dentro? Na tua vida. Mas se você não percebe isso, você vai tratar a flor como uma coisa sem valor. É uma flor. Bobagem. Você não vai proteger a flor. Você não vai expulsar as raposas. E o inimigo ele está de olho nas flores, não nas uvas. Ele está de olho nos projetos. Ele está de olho naquilo que está começando, naquilo que ainda é pequeno, porque ele sabe que é mais fácil matar uma flor, acabar com a flor, do que com a uva. Porque depois que a uva ela chega no tamanho dela certo, perfeito, o que mais ela quer é ser esmagada. Tem como se destruir, sai vinho. E é interessante isso. Então às vezes nós precisamos olhar para o que Zacarias vai dizer em 4:10, parte A. Ele diz, por que quem despreza o dia das coisas pequenas? É uma pergunta retórica. Ele está dizendo assim, você não pode desprezar o dia das coisas pequenas, das coisas que estão começando.
coisas que Deus está gerando em você, coisas que Deus colocou na tua mão, coisas que Deus confiou a você. É pequeno, mas um dia vai ser grande. Não tem valor, mas um dia vai ser muito valoroso. Aleluia. E nós precisamos olhar para esse texto de Zacarias e entender que Deus está dizendo para mim, para você, nesta noite: você precisa proteger as flores. Você precisa proteger as flores. Nós estamos num tempo em que a megalomania virou moda. Megalomania é gostar, é uma inclinação para coisas grandes. Virou moda. As redes sociais promoveram a vitória e esconderam o processo. Você olha na rede, parece que é fácil vencer. Porque você vê todo mundo mostrando aquilo que é bom, aquilo que deu certo, aquilo que isso, aquilo e aquilo. E você olha e diz assim: rapaz, é fácil para mim também. E eles escondem o processo. E aí nós começamos a desprezar o processo. E o que é desprezar o processo? Cuidar das flores. Cuidar daquilo que é pequeno. Mas foi Deus que gerou. Foi Deus que deu. E se foi Deus que deu, aleluia, oh glória, um dia vai crescer, um dia vai brilhar, um dia vai ser valoroso, um dia vai alimentar pessoas. Quem está me entendendo aqui? Um dia vai, aleluia, cumprir o propósito dele. Mas a gente não quer mais. Tem pregadores que não querem mais pregar para 2 pessoas, 3. Não quer mais ir num culto lá pregar. Ele quer pregar logo no culto de domingo. Ele quer que o pastor dê o púlpito para ele. No culto de domingo, o mais cheio possível. Pessoas que não querem começar pelo início. Eles procuram os atalhos. O caminho mais fácil. E quando isso acontece, nós vamos ver pessoas frágeis chegando ao topo rápido. E quando você é frágil e você chega ao topo, você começa a entender que lá em cima os ventos são mais fortes. E você precisa de estrutura para ficar lá. Você precisa de força para ficar lá. Mas essa força você iria conseguir se você subisse cada degrau. Quem está me entendendo aqui? Se você valorizasse o processo, se você entendesse que aquilo pequeno, que aquele lugar que Deus te colocou ali, como pôs Davi para cuidar das ovelhas, aleluia, do pai, aquele lugar era um lugar de treinamento, era um lugar de preparo, era um lugar de propósito. Mas Deus me chamou para ser rei. Sim, mas não é agora. Você tem que se fortalecer, você tem que aprender, você tem que receber dos outros, você precisa proteger as flores. Proteja a promessa de Deus na sua vida. Olhe para o irmão e diga assim: proteja a promessa. Nós precisamos proteger aquilo que Deus está começando a fazer em nós. E muitos de nós temos desprezado isso. Estamos desprezando as coisas simples de Deus. A gente só quer a coisa grande, a gente só quer a coisa que brilha, que chama a atenção. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu vou te perguntar algo. Qual é a diferença entre 1 grama de ouro e 1 quilo de ouro na sua essência? É só a quantidade. É a mesma essência. Quem está me entendendo aqui? Ou qual é a diferença entre um cavalo e um potro?
porque o cavalo está ganhando várias corridas. Mas tem um potrinho ali, que ele vai se tornar um grande, que ele também vai ganhar, mas no tempo certo, no tempo de Deus. Então o inimigo está se aproveitando desse sentimento megalomaníaco, e ele está matando a promessa ainda no início. Ele está acabando com as flores na vida de muitos. E aí o tempo vai passar. Se não tem flor, não tem fruto, meu irmão. Se não tem flor, não tem manga. Se não tem flor, não tem uva. Se não tem uva, não tem vinho. Se não tem vinho, não tem valor. Então não despreze essa coisa pequena aí que Deus colocou na sua mão. Quem está me entendendo? É frágil, é pequeno, não chama a atenção. Ninguém olha para você quando você passa, mas foi Deus que colocou. E se Deus colocou, é porque vai crescer, é porque tem propósito, é porque vai ajudar pessoas, é porque vai alimentar. Quem está me entendendo aqui? Vai alimentar pessoas. Não despreze as flores que Deus está fazendo crescer na tua plantação, na tua vida. Para com esse sentimento megalomaníaco. Vai chegar lá. Deixa o tempo passar. Mas enquanto os frutos não chegam, afaste as raposas. Porque as raposas, elas sentem o cheiro da flor. Quem está me entendendo aqui? Ela chega, ela vê que rapaz, isso aí vai ser uma promessa. Esse homem vai ser uma bênção. Daqui a 5 anos está estourada. Essa mulher aí, daqui a 5 anos a vida dela está... Quem está me entendendo aqui? Mas você está se achando a pior pessoa do mundo. Você está se achando a pessoa mais derrotada da terra. Mas tem flor aí. Está crescendo. Já começou a cheirar. E o inimigo está doido para acabar com isso. Está doido para encerrar esse processo. Está doido para você desistir desse negócio, desse projeto, dessa empresa, dessa carreira, desse estudo. Quem está me entendendo aqui? Ele está doido que você desista. Tranca a matrícula. Vai, acaba com isso. Pede demissão. Eu não aguento mais. Para, meu irmão. Suporta o processo. Porque a flor está crescendo. E é interessante que a uva é parecida um pouquinho com é diferente, mas é parecido. É porque a manga, ela sai de dentro da flor. A uva é a mesma coisa. Ela começa a formar, não sei se vocês já viram. É bem pequenininho, um bocado de pedacinho assim de uvinha assim. Não sei se vocês já viram, eu já fui em algumas vinhas. É muito bonito. Aí você olha aquele negocinho pequenininho. Aí você vai comer verde. Não serve. Diga comigo, verde não serve. É amargo. Quem já está? É azedo. Quem está entendendo aí? Não pode amassar uva verde. Deus, mas eu quero agora. Não dá para amassar, você está verde. Vai amargar, vai azedar. As pessoas vão se afastar de você. Vai virar a cara para você. Calma, vai chegar a tua hora. Deixa amadurecer. Deixa chegar no tempo de Deus. Segundo texto, para continuar esse entendimento, Isaías 53:10 diz assim: mas aprove ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Se ele oferecer sua vida em sacrifício expiatório, terá uma posteridade o quê? Diga comigo, duradoura. Prolongará seus dias, 53:10. E a vontade do Senhor será por ele realizada. Essa é uma profecia sobre Jesus. E Jesus aqui está sendo comparado a uma uva que é esmagada quando ela está
madura. Deus nos trata de forma pessoal. Deus não pisa uva verde. Diga comigo, Deus não pisa uva verde. Agradou ao Senhor. Quem foi que esmagou? Foi Deus. Leia de novo aí, irmão. Diga, agradou, aprove, né, ao Senhor esmagá-lo. Moê-lo, tá ali, tá até melhor, tá moê-lo. Eu estou usando outra versão, acho que aqui é a NAA. Agradou ao Senhor moê-lo. Deus esmagou Cristo, moeu como a uva num lagar. Deus trata a gente de forma, sabe? Diga comigo, a uva deve ser pisada quando ela está madura. A uva é pisada para mostrar o que tem dentro. Ela tira, é extraído a sua essência, o seu alto valor. E quando você pisa a uva no lagar, o que é extraído? Diga comigo, o vinho. O vinho, irmãos, é muito mais valioso do que a uva em si. Porque se você pegar uma uva e deixar ela sem ser esmagada, ela vira passa. E aí você põe no arroz lá em dezembro. Ela vira passa. Mas se você pegar a uva e esmagar a uva, ela vira vinho. Quem é mais caro? Quem fica mais valioso com o passar dos anos? A validade acaba, já foi, tem que jogar fora. Mas o vinho, quanto mais tempo ele passa, mais valioso ele fica. Quem está entendendo aqui? Quem está entendendo aqui? Então tem uma hora que Deus vai te espremer, meu filho. Não tem jeito. Ele vai espremer você. Ele vai fazer você passar por situações para que de dentro de você se manifeste aquilo que Ele plantou em você. A essência dEle, os dons dEle, a graça dEle, o caráter dEle. Quem está me entendendo aqui? Ah, pastor, mas eu não gosto. Vai virar uva passa. Vai virar uva passa. O que é que você prefere? Ser vinho ou ser uva passa? Você só vai ser lembrado em dezembro. O pessoal vai passar por você no mercado, não vai nem olhar para a sua cara. Só vai ser, em dezembro, aí vai dizer assim, esqueci a uva passa. Aí vai lá e pega um pacotinho só. Se botar demais, ninguém come o arroz. Quem me entende aqui? Então a uva é pisada para mostrar, para extrair o seu alto valor. Ela só demonstra, você só consegue extrair o alto valor de uma uva quando você esmaga ela. Quando você faz com que ela passe pelo lagar. E ali ela é pisada. E cada pisada vai saindo ali o vinho. Quem está me entendendo aqui? O vinho vai saindo, vai sendo gerado. Quem me entende aqui? Eita Deus. Hein? Que naquele tempo eu creio que não tinha como fazer suco de uva, porque não tinha pasteurização, né? O vinho
O suco de uva, eu acho que você tem que pegar o vinho que é extraído, tem que pasteurizar. Ele não fermenta. Tem um negócio desse aí. Não tinha jeito. Tudo que era extraído, com o tempo fermentava, virava vinho. E ficava precioso. E o tempo vai passando, fica mais precioso. E fica mais precioso. Quem está me entendendo aqui? E mais precioso, Deus está, aleluia, aumentando o teu valor, meu irmão. Cada luta, cada prova, quem está me entendendo aqui? Cada perseguição, cada dificuldade, a graça dele vem, você passa por ela e Deus aumenta o teu valor, e Deus aumenta o teu valor, e Deus vai te promovendo, e Deus vai te promovendo mais, e a cada dia você vai sendo promovido, e a cada vez que você é promovido, Deus vai te colocando em lugares mais altos, em lugares, quem está entendendo aqui? Então, em nome de Jesus, não fuja do processo, não fuja. Então esse texto ele fala muito dessa essência do processo do esmagar da uva. De que nós precisamos nos permitir. Enquanto o primeiro texto vai falar da promessa, de proteger a promessa, de não desprezar, de ter um coração simples e saber valorizar as coisas simples que Deus está fazendo na sua vida. Esse texto agora está falando do processo da extração. Terceiro texto, João 15. Vamos ficar no campo da uva. Estamos falando hoje sobre uvas. E extraindo verdades para a nossa vida. João 15, de 1 a 6. Eu vou abrir aqui. Glória a Jesus. Eu estava até conversando essa semana com um irmão, falando sobre João. Eu acabei de ler o Evangelho de João e eu vou falar para vocês. João é conhecido como o discípulo do amor, né? Aquele que recostava a cabeça no ombro de Jesus, no peito de Jesus, né? Mas ninguém bateu mais do que ele. Pode olhar. Nenhum apóstolo teve palavras mais duras do que João. Só João falou sobre o verdadeiro amor a Deus. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E vem mais outra porrada aqui, no 15, de 1 a 6. O apóstolo do amor. Tem muitos que não, é porque a gente tem que ser como João, o apóstolo do amor. Você vai ter que andar com uma vara o tempo todo, porque esse aqui bateu muito. Olha o que ele vai dizer. Só ele disse isso aqui. Mateus não falou de nada. Paulo não fala de nada. Tiago não falou sobre isso. Só João. João vai falar. Olha o que ele vai dizer. Jesus, ele vai escrever as palavras de Jesus. Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho. Está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em... Eu sou a videira, vós as... Cumprimente o irmão e diga aí: oi, vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito, porque sem mim nada. Se alguém não estiver em mim, será lançado como a vara e se secará, e os colhe e lançam no fogo e... meu Deus. O apóstolo do amor. Ainda bem que foi João que escreveu isso aqui.
Se fosse Pedro, o neguinho estava aí dizendo, rapaz, Pedro é terrível, Pedro isso, Pedro aquilo. Foi João. A videira é Cristo. A videira é quem? E quem é o dono da vinha? O Pai. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Eu sou a videira. Meu Pai é um lavrador. Uma vinha exige cuidados constantes, por isso é um cultivo que custa caro. Eu já falei sobre isso. O processo de crescimento de Deus começa com perdas. Ele vai dizer, toda a vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto. Diga comigo, para que dê. Para que dê. Ai, meu Deus. Então, o que é que você entende com isso? O que você entende com isso? Que às vezes Deus, a gente vai ver essa ideia da quantidade de colheita, né? Na parábola do semeador, a 30, 60 e 100 por 1. Há uma progressão de colheita. E aqui é meio que Deus revelando como é feita essa progressão. Como uma pessoa sai do 30 para 60 e do 60 para 100. Quem está me entendendo aqui, até aqui? Vocês estão me entendendo? Lá na parábola do semeador, diz que a semente que caiu em boa terra dá fruta 30, a 60 e a 100 por 1. Aí aqui, Jesus está dizendo que aquela vara que dá fruto, chega um tempo que ele vai limpar a vara para que ela dê mais fruto. Ou seja, você está em 30. Deus olha para você e diz assim, eu vou te dar uma colheita de 60 agora. Só o presbítero Ari deu aleluia aqui. Jesus vai olhar para você e dizer assim, olha, vou te limpar, porque eu quero que você agora vá para 60. E o que é o limpar? É o tirar os galhos, aqueles galhinhos que não são produtivos. A gente via isso muito lá nas mangueiras. Cortava vários galhos que só estavam pesando ali. Só estava pesando. Então tem temporadas da nossa vida que Deus ele vem para arrancar alguns galinhos, para tirar o peso de você, para tirar de você aquilo que está sugando as suas energias e não está produzindo nada em Deus. Deus tira pessoas, Deus te muda de lugar, Deus te muda de pessoas que te influenciam. Deus manda você se desfazer de coisas. Quem está me entendendo aqui? Porque aquilo ali pode estar até produzindo, mas não está produzindo para o propósito de Deus. Aquilo é um peso na sua vida. Aquilo é totalmente desnecessário. Já viu aquele carro cheio de acessórios? Acessório é algo desnecessário. Se tirar o acessório, não quer dizer que o carro não vai não vai perder suas funções básicas. Aí quando você vai para um carro de corrida,
O que é que as pessoas fazem? Eles tiram tudo. Tira banco, tira tudo. Por quê? Para o carro ficar mais leve. Então eles tiram tudo que não precisa do dentro do carro. Você pega essas fórmulas, já tinha Fórmula 1, já teve, tem o Civic, tem alguns carros de corrida aí, né? Que você vai olhar o carro de corrida, é uma barra de metal para proteger o motorista. Eles arrancam tudo. Tira banco, tira tudo quanto é desnecessário. Por quê? Porque eles têm que tirar o peso. Porque o carro mais pesado vai correr menos, vai gastar mais gasolina, mais combustível. Aí a gente vai reclamar quando Deus está tirando coisas de nós. A gente vai achar ruim. Mas Deus está dizendo assim: você está muito pesado. Eu quero te mudar de nível. Eu estou te chamando para um nível mais alto. Quem está me entendendo aqui? Eu quero que você corra mais, eu quero que você vá mais rápido, eu quero que você alcance lugares mais maiores, lugares mais distantes. Quem me entende aqui? E aí o que é que Deus faz? Deus limpa a vara. Porque Deus quer que você dê mais uva. Deus quer que você produza mais. Quem me entende aqui? E aqui também Jesus revela algo forte. Se você vai pesquisar esse negócio aqui, você vai entender que a poda era feita no inverno, a fim de remover os galhos fracos. Ai, meu Deus. Os galhos fracos, chegava no inverno, partia. Não aguentava o peso da neve. Quem me entende aqui? E aí tudo que era galinho fraco, cortava. Porque se ele não sustenta o peso da neve, quando a uva bater que pesar, vai acontecer o quê? Vai partir. Áreas na sua vida que estão frágeis, que não vão suportar a bênção de Deus. Que quando a bênção vier e pesar, porque a bênção pesa. A palavra kabod, que é traduzida para a glória de Deus, kabod em hebraico, é bênção. E o prefixo kab significa peso. Ou seja, quando a glória vem, ela pesa. Quando a bênção chega, ela pesa, meu irmão. A bênção de Deus não é leve, ela é pesada. Ela pesa e você tem que ter estrutura para suportar a bênção, para suportar a colheita. Quem está me entendendo aqui? Para suportar as uvas que Deus vai fazer produzir nesse galho. Mas se o galho é fraco, Jesus vai fazer o quê? Deus, porque o Senhor tirou meu galho? Senhor, eu gostava tanto dele. Eu gostava tanto disso. Por que, Deus? Mas Deus está olhando lá na frente. Vai nascer um galho maior, um galho mais forte. Quem está me entendendo aqui? Quem está entendendo aqui? Deus disse: calma, daqui a pouco você vai ver um galho mais forte saindo aí, sendo produzido para suportar aquilo que eu vou fazer na tua vida, aquilo que eu estou preparando para você. Então vamos parar de mimimi, de coisa. É o processo. Eu sei que a rede social nos iludiu, mas o processo é esse aqui. Então no inverno, quando os ventos batiam ali, aquele galho pesado de neve, já foi, quebrava. Então o vento só mostra aquilo que... O vento só mostrava aquilo que o galho era. O galho era frágil. Então quando a luta chega na minha vida, na sua vida, e algumas coisas se quebram, se partem, ou vão-se embora, cuidado, talvez seja o próprio Deus que esteja tirando.
Porque para o que Deus quer fazer na sua vida, essa área não pode estar frágil. Não pode estar frágil. Então, Jesus vai dizer: vós já estáis limpos, diga comigo, pela palavra que vos tenho falado. É interessante quando Jesus vai dizer assim: ó, estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Irmãos, sem mim, Jesus disse, nada podeis fazer. Tinha um irmão que estava afastado da igreja, estava sem vir para os cultos. Eu mandei um recado para ele, disse assim: meu irmão, você é como uma brasinha. Quando você está no meio da fogueira, você é o cara. Brasa lá, fogo para tudo quanto é lado. Tirou da fogueira. Parece que está tudo legal. O tempo vai passando, começa a apagar. É a mesma coisa, pegue uma vara frondosa, um galho, corte. No primeiro dia vai estar normal, as folhas continuam verdes. Mas vai ver depois de uma semana. A mesma coisa somos nós. Então nós não podemos nos desconectar da igreja, que é o corpo de Cristo. Nós não podemos ficar cultuando em casa, vivendo uma vida autônoma espiritualmente. A igreja é o corpo de Cristo. Então quando você sai, você se desconecta da igreja. Quem está me entendendo aqui? Irmãos. Aí tem muitos: não, eu estou cultuando de casa, o meu pastor é Jesus. Mas Jesus deixou a igreja. Não foi a igreja Semente Santa, foi a igreja de Cristo. Toda a igreja, quem está me entendendo aqui? Toda a igreja que prega a salvação em Cristo Jesus. Ele deixou a igreja. E nós não podemos nos esquecer disso. Quando eu vejo nesses quase, agora em maio eu vou fazer 23 anos de pastorado. Irmão, é batata, a pessoa vem, está cheia de problemas. Quando você vai ver, ela está deixando de fazer aquilo que caracteriza. Você vai perguntar: você está fazendo isso? Está orando? Está lendo a Bíblia? Está indo a algum culto na igreja? Ah, não. De vez em quando dá tempo. Meu irmão, já foi. Você está desconectado. Você está ficando seco, você está secando. Você está secando, a vida está esvaindo de você. Mas quando você se conecta, quando você se envolve, quando você participa, quando você está conectado à seiva da árvore que é Cristo, Ele é o tronco, Ele, aleluia, é dele que flui a vida, aleluia. A vida começa a alcançar todas as áreas da tua vida. Não se desconecte da igreja. Você que está aí na internet, me ouvindo, venha para o culto. Se esforce. Mude sua agenda. Essa vida, irmão, é passageira. E se nós não cuidarmos daquilo que é eterno, quem vai cuidar? Então nós temos que entender isso. Eu encerro. Ele vai falar a expressão: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Diga comigo assim: em mim e eu nele. Essa expressão é o segredo, né? Dá muito fruto. Esse fruto aqui não é o mesmo fruto de Gálatas. Aqui não se trata de caráter. Fruto aqui são obras. Fruto aqui são ações. Não é o mesmo fruto de Gálatas. Fruto de Gálatas é o fruto do Espírito, que fala do caráter. E ali não é quantidade.
Ali é se você tem o fruto do Espírito. Então não fala de frutos. Então quando você observa dentro desse texto aqui, ele vai dizer assim: quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Diga comigo, fazer. Então o fazer não é ser. Em Gálatas o fruto ali é o ser. Mas o fruto de João é fazer. Está falando de obras. Está falando de conquistas. Está falando de manifestar a glória de Deus através de ações. Quem está me entendendo aqui? Não é o mesmo fruto. Então sem mim nada podeis. Diga comigo, fazer. Então está falando de fazer mesmo. De obras, de ações. Farão coisas maiores do que Jesus falou. Então aqui é a obra de Deus. É a missão que Deus colocou na igreja, que se resume a alcançar vidas, a manifestar o reino de Deus, a estabelecer o reino nesta terra. Então, meus queridos, eu encerro aqui nessa noite das uvas, dizendo que, perguntando a você, a quem você está ligado? De quem você se alimenta? Você está se alimentando de Jesus? Porque isso determinará a qualidade dos frutos produzidos por você. É de quem você está se alimentando, a quem você está ligado, a quem você está conectado. É aí. É isso que vai determinar. E não tem jeito, isso aqui não tem mágica, não tem segredo, não tem como esconder. Pastor, eu não estou entendendo. Da mesma forma que se você pega uma árvore, corta um ramo dela e deixa lá, o tempo vai revelar. Quem é que vai revelar? Vocês já viram um galho que está fisicamente conectado a uma árvore morrer sozinho? Eu já. Uma única braço da mangueira morrer. Aconteceu uma doença ali, que aí mata o galho. Está ali junto, mas não está. Está ali, mas não está mais recebendo a vida do tronco. Quem está me entendendo aqui? Então tem muita gente que está na igreja, mas não está conectado com a igreja. Ele está fisicamente, mas ele não recebe a vida da igreja. Ele chega na igreja para analisar o pregador. Teve um dia que uma pessoa veio conversar comigo, novo na fé. Aí disse: não, pastor, porque eu estou analisando sua pregação, porque que eu vi alguns vídeos, né, de tipos de pregação. Eu disse: meu Deus do céu, o cara não tem nem um ano de crente, está chegando na igreja para analisar o pregador. Não é para receber, não. Quem está me entendendo? Isso aqui é muito grave, irmão. Isso é uma presunção, uma empáfia terrível isso. É de uma empáfia assim, absurda. Como é que uma pessoa, um bebê, tomando leite? Não, é porque o seu sermão a maioria deles é expositivo, né? Não é tópico, não sei o que. Eu prego desde os 17 anos. Eu olhei para ele assim e disse: meu Deus, e agora, Jesus? O que é que eu disse: não, irmão, eu não estou entendendo o que você está. Não, mas eu não entendi. Mas você vê a empáfia das pessoas. Ela está, mas não está. Ela está, mas não recebe. Quem está me entendendo aqui? Não recebe. Irmão, não importa quem esteja aqui em cima.
se é pastor Nilson, se é presbítero, se é irmãzinha, se é o irmãozinho, não importa. Seja humilde para receber de Deus. Se é a palavra de Deus que está sendo pregada, receba da parte de Deus. Você tem que ter o apóstolo Joel fala de fazer de conta que nunca ouviu, né? A pessoa está ali pregando, às vezes você já sabe, como no meu caso, eu já sei o que é que ele vai pregar desde o início até o fim, mas você está ali, ó, meu Deus, que glória, que você tem que contribuir com a pregação, porque você pode até saber, mas o irmãozinho que está do seu lado não sabe, e ele está ali dizendo, meu Deus, Deus está falando aqui poderosamente comigo. Olhe para o irmão e diga assim, se conecte, viu? Receba da seiva do Senhor, receba da vida. Não importa quem chega aqui para pregar, se é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, Deus vai falar. Pode falar errado, não usar plural, às vezes atropela, usa, não importa. Receba em nome de Jesus.